Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Vamos dar início a uma série de orientações, das quais tem como título Armadilhas. Armadilhas essas que cada um ser humano encarnado ou mesmo desencarnado está sempre sendo presa ou estando preso em muitas delas. E para início então dessa série de orientações sobre essas armadilhas, vamos falar diretamente sobre as armadilhas existentes dentro de cada um de vós. Armadilhas essas que estão ali presentes em boa parte da humanidade. Vamos direto ao assunto. Agora, partindo justamente pelo termo armadilha. Armadilha significa o quê? Significa que são situações, pessoas, propostas, enfim, todo um enredo, todo um contexto, todo um cenário também que vem de uma certa forma, que contribui, que está camuflado de uma maneira que vós não consiga perceber o perigo ou os perigos que isso envolve, fazendo com que uma vez que vós esteja dentro dela, vós acabe preso. Uma vez preso dentro dessa armadilha, dessa arapuca, então dificilmente vós conseguirá se libertar sozinho. Uma vez que expressamos essa menção sobre essa condição da armadilha, dessa emboscada, dessa casinha, dessa cilada, são vários termos que se encaixam também dentro desse aspecto armadilha. Vamos lá então. Primeira armadilha dentro de cada um de vós. Já falamos bastante dela, mas vamos falar de uma forma bastante ali enfática, bastante direta, bastante precisa, que começa da armadilha da programação mental. Programação essa que está dentro do seu cérebro, mente concreta, para os mais evoluídos. Muito bem, como isso acontece? Essa primeira armadilha que está dentro de cada um de vós, boa parte da humanidade, encarnada ou desencarnada, está sobre os aspectos, está preso de muito tempo nessa armadilha. Essa armadilha começa lá atrás, no seio da família. Quando vós sai a partir dos seus 6 anos de idade, como média, que geralmente é o que acontece com boa parte de vós, aonde vós começam então de uma forma bastante enfática receberem programações precisas, familiares, educacionais, programações que estarão te dizendo que é certo fazer uma coisa, mas é errado fazer outra. Que vós pode ser, manifestar, agir, reagir de uma maneira, mas de outra não. Implica num seguir de regras dentro dessa família. O propósito dessa menção, obviamente, não é denegrir a família, até mesmo porque já fizemos orientações aqui em aberto que falamos da importância que tem a família. E vamos ressaltar isso a partir de agora também. Que por um lado, sim, tem essa situação, onde nascem essas armadilhas justamente lá no seio da família, através dessas regras, dessas doutrinas familiares, que cada família tem a sua, aquilo que são condições de valores, aquilo que são condições que estão ligadas ao gênero de cada um de vós, se vós lá é um menino, se é uma menina,
o que vós deve, o que vós pode ou não pode fazer, o que é certo e o que é errado, o que vós pode, o que vós tem que abandonar e muitas outras coisas mais. Tá? Importante evidenciar que não estamos aqui para encontrar um culpado, vós sabem disso. Para vós que acompanham o trabalho, já nos ouviram dizer mais e mais vezes, não esteja procurando culpados. A saída é encontrar o veneno. Porque não adianta vós culparem os seus pais, os seus responsáveis, né? Sendo que a sua volta, a sua vez, os seus pais também receberam uma educação muito mais rigorosa do que aquelas que vós sofreram. E assim, sucessivamente, retornando atrás, né, para com a mesma situação dos seus avós, dos seus bisavós, quanto mais distante para o passado, nessa linha do tempo, da sua ancestralidade, dessa árvore genealógica, então vai se encontrar uma educação completamente engessada, completamente rígida, completamente parecida com um estado de ditadura. Em poucas palavras, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já ouviram muito disso, né? Então não estamos aqui para encontrar culpados. Porque até mesmo é dentro da família que alguém vai ter noções verdadeiras através de experiências como o que? Ser criticado, ser visto como a ovelha negra da família, ser humilhado, muitas das vezes apanhar, ser reprimido, sofrer de preconceito, críticas, ordens, obrigações, deveres. Tudo que acontece dentro da família é só uma prévia daquilo que cada um encontrará no mundo lá fora. Essa é uma das grandes importâncias da família. Só que temos que fazer atenção que a condição familiar significa pessoas do mesmo sangue, as pessoas que estão ali comungando na mesma família, então se tem uma liberdade maior de se poder criticar e se falar aquilo que vem à boca. Então isso vai se tornar uma situação bastante empenhativa, que muitas pessoas se sentem perseguidos, odiados, recriminados, isolados por essa família. Tudo isso devido a pessoa não se adequar ou não seguir os passos desses pais, ou ter pontos de vista e opiniões divergentes. Mas enquanto vós está sob o teto dessa família, desses seus pais, desses seus responsáveis, vós tem que dançar conforme a música. E isso vai se refletir na vida lá fora, quando vós começa a caminhar com as próprias pernas. Mas onde está aí a armadilha, seu tranca-rua? Então temos esse lado, que é um lado positivo, porque de uma certa forma vós tem a oportunidade de começar a saber o que tem no mundo lá fora, partindo do interno, do seio da sua família, que é o que vai te fazer uma preparação prévia para vós ir andar em meio ao mundo, na sua vida pseudo-liberta. Por contraparte, tem o quê? Tem justamente as programações, para vós que são mulheres, que já foram moças, meninas. Então as suas mães, tias, avós, irmãs, primas, mais velhas, então vós cansou de ouvir o quê? Olha, minha filha, não use essa roupa, é muito curta, vós não pode usar isso. Olha, minha filha, vós está namorando? Quem é que vós está namorando? Traga aqui esse moço. Preciso saber, ele é católico? Ele é protestante? O que ele é? Ele trabalha? Ele é filho de quem? Então são certas obrigações que têm como uma parte
até ligado a um âmbito de responsabilidade, porque afinal de contas existem vós lá atrás completamente inexperientes, imaturos, sem malícia alguma, somente com inteligência, se achando dono da razão. E por outro lado, tem os seus pais, os seus responsáveis adultos, que já passaram, né, muitos tipos de situações que provavelmente eles não querem que vós as passe. Mas a condição consciencial desses seus pais, sobre o aspecto daquilo que verdadeiramente importa, é diminuto. Porque eles têm como base da família a religião. Religião essa de base cristãs, que boa parte da humanidade, boa parte das nações, de culturas, tem como base ou o catolicismo apostólico romano ou o protestantismo, nas suas incontáveis vertentes. Um pouco também daquilo que seja gnosticismo. O que isso significa? Significa que dentro dessa família tem regras. Vós deve amar a Deus sobre todas as coisas, vós deve fazer o catecismo, vós deve fazer a confissão, vós deve fazer a primeira comunhão, a primeira Eucaristia, né, para uns. Tem que fazer a confirmação, que é através da crisma. Seguir aquilo que são os sacramentos da igreja. Casar-se sobre o ritual religioso. E tudo isso tem o início lá atrás, no batismo, na apresentação. E toda essa família, que ela esteja desequilibrada ou não, tem um estigma, uma marca que é difícil de ser removida, que são justamente esses 10 mandamentos, que são essa mesma base da família, é a base da sociedade, é a base das leis que regem essa sociedade, é a base da política, é a base da ciência, é a base das religiões. Então, praticamente, podemos dizer que vós estão completamente envoltos de todas as partes daquilo que são dogmas e doutrinas, regras a se seguir. Ou não é um fato que se vós é uma pessoa solteira, por mais habilidoso que seja, vós dificilmente, raros serão algum de vós que se encontrarão em uma posição, em um cargo de trabalho, de responsabilidade, ao âmbito de poder fazer a gestão, fazer a gerência, comandar uma empresa, um comércio, né? Uma grande oportunidade, se vós for solteiro. Porque o que reza a regra? Reza a regra o seguinte: se vós é solteiro, solteira, vós pode ser responsável, mas se de repente vós encontrou alguém à noite e vós se apaixonou, então vós não tem nada que te prenda. Vós pode estar aqui hoje e estar em outra cidade amanhã. Agora, se a pessoa é um homem casado, uma mulher casada, que tem filhos, que tem compromissos com casa, com contas, né? Com filhos, com escola, então significa que essa pessoa, ela depende realmente desse trabalho, que será o fruto para que ele arque com essas despesas. A pessoa só não, se ele tiver que passar fome 2 dias, ele passa. Agora, quem tem filhos, quem tem uma companheira, quem tem um companheiro, não vai ser assim que funciona a coisa. Por mais que tenha sempre aqueles que vão dizer, não, é isso, aquilo, as pessoas que estão ligadas a um romanticismo esse que diz que as pessoas podem viver de amor, que é uma tolice, tá? Se pode observar em cima da face da terra que isso não é a realidade, ninguém vive só de amor. Deixa começar a faltar comida 1 semana, 15 dias, 1 mês. Deixa a pessoa viver só sobre tensão, sobre carga, sobre responsabilidade, sobre cobrança, sobre situações não de viver, mas sim de sobreviver, para ver esse amor até onde que vai. Claro que também
tem que se levar em consideração que as pessoas nem conhecem o que seja o amor entre um homem e uma mulher, entre gêneros como um todo. Porque tudo aquilo que se leva verdadeiramente em consideração, fora a hipocrisia que a humanidade está envolvida nela, é os aspectos sexuais. É o objeto de desejo. Um olha o outro como alguém que passa na frente de uma loja e vê uma camisa, um vestido bonito. Que fala, olha, eu quero aquilo lá. Ó. Então é um objeto a ser aproveitado. As pessoas vão dizer, não, mas aquela pessoa é uma boa pessoa. Não, ele não está preocupado. A maioria, 90%, não está preocupado se vós, mulher, não está preocupado com a sua inteligência, com as suas capacidades, com os seus valores. Não, eles estão preocupados, né? É com aquilo que vós tem no meio das pernas. Até, né? Peço perdão por eu ser assim, tão direto e inciso, para que não fique dúvidas. A mesma coisa vai valer ao contrário. Vós pensa, boa parte dos homens, que muitas mulheres estão com vós porque vós é bonito, porque vós é inteligente, porque vós é um homem de valor, de caráter, de ética? Não. Boa parte vai estar junto com vós devido ao quê? Ao que vós tem no bolso, que é aquilo que vai oferecer segurança para essa mulher também, né? E também aquilo que vós tem no meio das pernas. Espero que não esteja sendo, vamos dizer, vulgar ao dizer dessa forma. Visto um mundo que, né, está falando com uma naturalidade a toda hora, a todo momento, coisas bastante embaraçantes. Não quero dizer que as mulheres, né, que todas as mulheres são oferecidas, interesseiras ou vice-versa. Não é essa a questão. A questão é que quando olhamos a humanidade, o resultante da verdade é isso. Porque a sociedade mesmo está ensinando para as crianças que serão adultos amanhã esses aspectos de disputa, que começa dentro da instituição de ensino, que com também um ato de grande hipocrisia, diga, olha, traga seus filhos. Porque eles, aqui, né, na instituição de ensino, que vós conhecem como escola, então os seus filhos aprenderão a poder socializar com pessoas diferentes. Pessoas altas, pessoas baixas, pessoas, né, de raças diferentes, pessoas brancas, pardas, negras, né? Enfim, de poderes financeiros diferentes, para que eles se tornem adultos em uma sociedade idealizada, que nunca acontece. Por quê? Por que a hipocrisia dentro da sala de aula? Dentro da instituição de ensino? Por quê? Porque dentro de cada sala de aula é reconhecido o melhor aluno, o mais estudioso, aquele que tira a maior nota, aquele que tem dificuldade é o burro. E não adianta vós dizer que não, porque nós estamos sobre todos os aspectos em cima da terra, observando isso a toda hora, a todo momento. Então vale na instituição de ensino o mais inteligente, o mais bonito, o mais rico, o mais forte, o mais alto. Tá? Assim como também para as moças. Então, a moça que tem destaque é a mais bonita, é a que tem as melhores curvas em seu corpo a serem desejadas, certo? É a que tem cabelo liso, é a que tem pele clara. O que denota isso? Denota disputa, rivalidade. Porque daí as pessoas, que é a grande maioria, que não estão diretamente manifestando esses atributos, o ser o mais alto, o mais rico, o mais forte, o mais inteligente,
que aqueles que não estão sendo reconhecidos e aplaudidos, não só na sala, mas na escola, eles vão criar grupos opostos. E daí vai começar uma guerra, uma disputa. Não é assim que acontece todo tipo de abusos dentro de escolas desde sempre? Não é de agora, não. Desde lá de instituições que são chamadas públicas, que todos têm acesso, até aquelas que são consideradas particulares, pagas, caras. Ou principalmente naquelas de cunho religioso. Que se tiver alguém que não pertencer à religião matriz que fundou as bases daquela instituição, esse está lascado. Ele vai ser perseguido. As pessoas falam que não, mas vós mesmo sabem que a coisa não é bem assim. Por que estou dizendo tudo isso? Para que vós consiga, então, começar a discernir, começar a entender como é o caminho mental que vós tem que fazer, para que vós consiga enxergar essas armadilhas dentro de si próprio. Porque a correria da jornada, após jornada do dia a dia, é muito intensa. São muitos afazeres, são muitas preocupações, são muitos compromissos. E muitas das vezes, boa parte dessas coisas não são nem sequer observadas. Então essas programações são as programações que vão dizer que vós não pode. Vós nasceu menos favorecido financeiramente? Em poucas palavras, vós nasceu pobre? Acontente-se, vós é pobre. Vós nasceu em berço esplêndido? Vós é rico? Vós é rico. Rico não é pobre. Isso, as coisas estão completamente separadas. Ah, vós está no nível intermediário? Muito bem, vós está no nível intermediário, então escolha a sua posição. Vós não pode ficar no meio. Vós tem que escolher, ou vai estar do lado dos pobres, dos fracos e oprimidos, ou vai estar do lado daqueles que podem mais. Isso são as terminologias que existem toda hora, todo momento em cima da terra, que são utilizadas por palavras, meios ou atos, que vós tem sempre que fazer uma escolha, se posicionar, e a posição de cada um de vós vai estar à medida da programação familiar, que recebe então a incrementação, o somar da religião, da religiosidade, de dogmas e doutrinas, juntamente com os conceitos sociais, porque não adianta vós falar que vós é ateu, que vós nunca nem sequer entrou na igreja, que esse assunto não cabe para vós, não cabe para os seus filhos, porque se vós pensar dessa forma, vós é aquele que mais está preso em armadilhas. A pessoa é profundamente influenciada pelo meio que a circunda. Ah, mas eu não frequento bares, eu não frequento festas, mas e daí? Vós acham que é só nesses meios que vós pode ser influenciado? Sendo que vós vive grudados nessas televisões ou nesses aparelhos que vós não tiram da mão nem sequer para dormir? Que boa parte está ligado a âmbitos de pornografia, só de situações ligadas à violência, à intolerância, à fantasia, a teorias que está à beira das loucuras. Então, como vós não está sendo influenciado? Porque vós deve trabalhar, mesmo que vós tenham um negócio próprio, vós terá clientes, vós terá que atender pessoas, prestar serviço a pessoas.
E a boa parte das pessoas que vai prestar serviço são cristãos. E eu não estou aqui para denigrir cristãos. Não pense que esse é o ponto, absolutamente. Porque não estamos falando da fé naquilo que é sagrado. Não, estamos falando sobre os aspectos dogmas e doutrinas, que são as regras criadas por outros seres humanos lá no 3º século, através do imperador Constantino e de todos os concílios que o sucederam. Que daí, ao nascer do catolicismo apostólico romano, e também ao nascer do protestantismo, e depois das demais incontáveis vertentes, né, que vós vai identificar como evangélicos. Certo? Então, não é a questão da fé que alguém queira seguir. Não, mas siga a fé, siga o sagrado, porque se vós estiver ligado aos aspectos de dogmas e doutrinas, vai estar lascado. Vós, seus familiares, sua companheira, seus filhos, seus animais, suas plantas, sua vida, sua realidade. E também a sua morte, o pós-morte. Essas programações estão dizendo que vós não pode, que vós não é nada. Essas programações estão dizendo que vós tem que aceitar sofrer, vós tem que aceitar servir. Então é utilizado uma palavra, um termo muito bem arquitetado, até mesmo bonito, servidão. Veja que termo bonito, servidão. Não, esse termo ele só vem utilizado com a finalidade de sobrepor, de camuflar a armadilha escravidão. Vós, da atual condição da civilização, aqui e agora, basta vós voltar um pouco atrás. Pesquisar. Revolução Industrial. Todas as instituições de ensino, antes de Revolução Industrial, alguém quando ia ao encontro de conhecimento, de intelectualidade, estudar, em poucas palavras, ia aprender de tudo um pouco. E depois se especializar em algumas vertentes. Como vós consegue identificar de grandes pessoas séculos atrás. A partir do instalar da Revolução Industrial, as instituições de ensino, né, sofrendo aquilo que é a manipulação que vem de governos, né, e de pessoas poderosas ligadas aos planos dos arcontes, então começaram a ensinar nas escolas, em termos gerais, a pessoa se preparar para trabalhar para os outros, para estar em uma linha de produção, para serem como máquinas que estão ali todos os dias, enriquecendo o bolso de poucos, trocando as horas da sua vida por migalhas, e ainda convencidos que isso é nobre, porque Jesus era humilde, e boa parte de vós está sendo o que? Privado, de poder até mesmo discernir ou entender o que vós estão dizendo. Ser humilde é uma coisa, estar em uma condição de miserabilidade ou de sobrevivência é outra. Não, mas Jesus era, porque Jesus não tinha 2 pares de sandália, não tinha 2 mudas de roupa, ele não levava água. Acontece que a opção de Jesus de andar dessa forma é para que nos dias de hoje, mesmo um morador de rua não pudesse abrir a boca para dizer, olha, eu não posso porque eu não tenho condição. Então ele se colocou naquela condição
para poder demonstrar que mesmo o menos favorecido, o que está às margens de uma sociedade, ele pode vencer até mesmo a morte. Vós são presos por essas armadilhas verbais, mentais, emocionais, sentimentais. Que colocam vós, por exemplo, em confronto com essa situação. Veja, Jesus era... Olha o que Jesus dizia, que é mais fácil um camelo passar pelo fundelo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E daí, então, para todos, o rico ele está associado ao diabo. O dinheiro é do diabo. Não é isso? E muitos de vós vão estar falando, não, é isso mesmo. Será mesmo? Então, por que que o seu pastor, por que que o seu pai de santo, por que que o padre, por que que o papa, por que que os líderes religiosos estão com o pescoço pesado de ouro, as mãos cheias de anéis de ouro? Por que que eles estão andando em carros luxuosos, morando em habitações esplêndidas, faltando ser um castelo? Já que o dinheiro ele é uma arma do diabo, que o dinheiro não presta, por que eles estão vivendo com conforto e comendo do bom e do melhor, enquanto cada um de vós estão lascado? Vós nunca pararam para poder se perguntar? Não, porque ele é um abençoado. Se ele é abençoado, então vós são o quê? Amaldiçoados? Vós não estão vendo que vós estão sendo convencidos a se amaldiçoar? A estar amaldiçoando a sua vida, o seu caminho, os seus predicados, as suas qualidades todos os dias? Em virtude do sofrimento que vós está sendo manipulado, condicionado através de propostas a estar manifestando. As programações mentais são programações que dizem que vós não é nada, que vós é pequeno, que vós é insignificante, que vós é pecador, pecadora, que vós já nasceram do pecado original, que vós tem toda a culpa. Toda a culpa é vossa. Vós é descendência daqueles que lá no paraíso, Adão e Eva, homens e mulheres, vós são descendência desse Adão, desse Adão e dessa Eva, que daí eles comeram o fruto da árvore proibida, do conhecimento do bem e do mal, foram expulsos do paraíso, receberam ali uma espécie de maldição, tanto o homem quanto a mulher, e daí cada um de vós, suposta descendência de Adão e Eva, então vem trazendo esse estigma, essas marcas que não desaparecem mais, é um eterno karma. Vós nunca pararam para pensar isso? O que vós tem a ver com o que Adão e Eva fez lá atrás? Isso está sendo uma blasfêmia, seu tranca-ruas. Por que um raio não está caindo em cima da minha cabeça, então? Por que nunca caiu? Por que nunca caiu na cabeça de muitos? Justamente por isso, porque a verdade, quem está sobre os aspectos da verdade, nada teme. Essa alegoria Adão e Eva, entendam, isso só foi um reforço para reforçar o alicerce do patriarcado. Adão e Eva existiram? Não, ainda existem. Isso é um fato. Mas a questão de Adão e Eva é que a alegoria utilizada é quando Adão e Eva encarnam aqui a primeira vez. Quando eles encarnam aqui a primeira vez, já havia existido outras civilizações.
já tinha muitos seres humanos em cima da terra. Tanto é que quando surge depois, logo na sequência, a situação de Caim e Abel, onde esse suposto Caim tira a vida do seu irmão por inveja, por orgulho, por vaidade. Então ele recebe uma marca desse Deus, no caso, Yahvé, para que então ele, expulso de casa, direcionado para caminhar em cima da face da terra, ele não fosse morto nem agredido por ninguém. Ora, Adão e Eva não foi o primeiro? Ele ia ser agredido por quem? Por lobos? Por gorilas? Por leões? Possivelmente. Mas não era essa a menção, porque se damos continuidade, vamos ver o seguinte, que então Caim, ele continua a sua caminhada, e depois ele vai construir cidades. Ele vai encontrar uma mulher. Que mulher é essa? Da onde que apareceu essa mulher? Ele tem filhos, e daí então vai nascer então muitas cidades. Muitas situações que vós estão habituados a ouvir, a aceitar, que vós não tem necessidade de aceitar. Vós se libertar de... mas o que isso tem a ver na minha vida prática todos os dias? Ora, vós já não está cansado de saber que a sua mente, seu cérebro, o que ele está produzindo e vibrando através do seu corpo, desse mecanismo corpo, é o que diz a realidade que cada um de vós está vivendo? A ciência da Terra mesmo, a comunidade científica dá décadas e mais décadas, tudo é energia, tudo se move, nada está parado. Se tudo é energia e vibração, o que vós produz na sua mente? Através das suas intenções, do seu raciocínio, dos seus pontos de vista, dos seus achismos, né? De opiniões, de teorias. Então vós vai construindo, alimentando o que vós vem passando. Vós pensa que é só os trevosos, grandes das trevas, magos negros, forças ocultas, Yahvé, arcontes, eles é que estão produzindo o seu sofrimento? Não, eles usam do seu poder, aquilo que vós foi convencido a não utilizar, não só a não utilizar, mas também ignorar, não se achar digno de ser alguma coisa, que daí eles utilizam esse seu grande poder contra vós mesmo. As pedras nos seus caminhos, os muros, os obstáculos, as lágrimas derramadas, o sofrimento, as limitações, próprias suas energias sendo usado contra vós mesmo, através das propostas feitas por esses seres, através de outros encarnados. É o que eu digo para vós, filhos. A hora que vós encontrar um lugar, seja cético, questione, mesmo que vós esteja juntando os cacos seus, quebrados por alguma espécie de sofrimento ou de situação. A sua vida, a vida dos seus, vós estão entregando de bandeja na mão de alguém que vós não sabe quem, ou de alguma coisa, ou de coisas, muitas das vezes até de outras dimensões, que tem como objetivo só, como vampiros, sugar aquilo que está no seu sangue, no seu plasma, que é a sua energia vital. Fazendo a cada dia vós se sentir mais frustrados. Vós estão reféns da sua própria mente. Muitos dizem, esse é um planeta prisão, esse é um planeta de expiação. Bobagem! Cada um está vivendo dentro do seu próprio presídio. Esse presídio se chama essas programações da mente.
E junto com vós, dentro desse presídio, das programações mentais, estão outras contrapartes suas, que ao decorrer desse caminho, por falta de respostas, o porquê eu passei isso, o porquê eu passei aquilo, porque eu fui traído, porque eu fui despedido, porque eu perdi tudo, porque eu não sou amado, porque eu não sou reconhecido. Por falta de respostas, então há partes suas congeladas em um lapso temporal, em cada idade que vós estava, em cada momento da sua vida ali no passado, que vós não obteve respostas sobre condições absolutamente importantes e consideráveis para cada um de vós, que é o nascer das suas sombras internas. Que essa é a segunda armadilha. As sombras internas são partes de vós mesmo. Então, se vós tem poderes, se vós tem grandes capacidades, elas também têm. Elas vão influenciar até indiretamente naquilo que são os seus resultados, as suas atitudes, as suas ações e principalmente as suas reações. Não que elas sejam apontadas como são apontadas como má, que são utilizadas pelos termos religiosos como demônios internos. Num âmbito ocultista, espiritualista, sombras internas. Certo? Então, veja, e o que essas sombras fazem? Todas as vezes que vós estão em situações semelhantes às situações que vós passaram no passado, que vão te lembrar recordações de quando vós foi abandonado pelo amor da vida, por quando vós foi roubado, quando vós foi criticado, quando vós foi humilhado, quando vós foi negado, enfim, vai te colocar em situações de estar apreensivo, de estar com medo, de estar indeciso, de procrastinar ou de colocar o carro na frente dos bois. Imediatismo. Então faça com que cada sombra dessa vá tomando proporções colossais. E quanto mais maiores ficam essas sombras, mais força elas têm para que os resultados da sua vida estejam em correspondência com as faltas de respostas que elas obtêm. Mas não são suas inimigas, são só partes de si mesmo que quase sempre, quando surge uma oportunidade semelhante, vem a te questionar, porque vós está no aqui e agora. Vós seria a versão mais velha dessas sombras que são mais novas, imaturas. Vós, como já andou mais à frente, então elas vêm até a sua mente para te perturbar como uma criança que quer doce. Que enquanto ela não ganha o doce, ela fica ali, pedindo, incomodando. Agora, se vós, através da verdade, vós passa a saber o funcionamento das coisas, vós passa a observar por trás das cortinas, então vós começa a obter respostas para então resgatar aquilo que era sombra para que isso se torne luz. Entenda que vós, em respeito dessa segunda armadilha, que são essas contrapartes suas, que é como se vós tivesse sido dividido em algumas partes,
Onde vós que está me ouvindo, está com essa sua única condição, vamos colocar lúcida e racional, que muitas das vezes não é racional coisa nenhuma, as pessoas estão sendo mais impulsivos e emotivos do que racionais. Então são essas partes suas unidas contra vós, em poucas palavras, mesmo que elas não sejam inimigas, mas as ações delas na escuridão das trevas da ignorância de não obter respostas vai te proporcionar incômodos que vai fazer com que vós não tenha resultados, para que os seus caminhos acabem se fechando, para que vós acabe adoecendo, para que vós acabe até cometendo deslizes ou, se vós preferir, erros mais profundos, mais intensos, mais consideráveis. Certo? Agora, a terceira armadilha está nas máscaras do ego. Cada um de vós tem várias máscaras. Vós tem a máscara que vós usa para com os seus familiares de sangue. Vós tem máscaras para quando vós está no trabalho. Vós tem uma máscara quando vós vai encontrar alguém que vós ama ou que vós esteja atraído fisicamente. Vós tem máscaras para falar com estranhos. Poderíamos até dizer que muitos de vós agem como se tivesse várias personalidades, múltiplas personalidades, mas na verdade são máscaras. Porém, as máscaras mais usadas, essas vão se tornar mais evidentes, mais presentes, vão aparecer com maior frequência, colocando aquilo que é uma manifestação da sua personalidade. Mas a realidade é bem outra dentro de vós com vós mesmo. Quando vós está sozinho consigo mesmo, vós não usa essas máscaras. Vós só ouve o eco delas falando na sua mente. Existe máscaras do ego que está ligado a dinheiro, a sexualidade, a poder, a comida, a bebida, a vícios, a relacionamento, a trabalho, ao espiritual. Não é? Não é um fato de que boa parte das pessoas dentro de templos, não importa qual seja, todos lá dentro parecem santos. Até que coloque o pé para fora do templo. Colocou o pé para fora do templo, o santo fica dentro do templo. Lá fora é o maior comendo o menor. A lei da espada, olho por olho, dente por dente. Já sai dali fofocando, já sai dali fazendo intriga, já sai dali brigando com a companheira, brigando com o filho, tá? Humilhando o necessitado, sendo preconceituoso, intolerante. Veja, isso tudo está ligado a essas três armadilhas, que uma vai se ligar com a outra, fechando um circuito elétrico, magnético, nefasto, altamente prejudicial para o corpo físico, que vai manifestar-se em doenças, degeneração cerebral. Ah, não é verdade, é aquilo que o outro está comendo. Não, que outro está comendo? Veja que Jesus mesmo, quando questionado sobre os aspectos da lei, então Jesus diz, olha, se preocupe mais daquilo que sai da sua boca do que daquilo que está entrando, no que diz respeito à comida, por exemplo. Pessoas, por exemplo, que estão sendo vegetarianas, pessoas que estão sendo veganas, né, que é o termo usado, que é aquele que só se alimenta daquilo que é natural, que não tenha nem uma origem animal. Isso é correto? Não, não é correto. Todo o extremo é nefasto.
Ah, mas e o pobre do animal que sente a dor? Então eu vou estar me alimentando de uma carne que está impregnada de medo, impregnada, né, ali de situações como hormônios, como agrotóxicos, venenos de todas as qualidades. Então eu vou estar me envenenando. E outra, eu amo os animais, então eu não como carne e nada de origem animal, porque estão usando os animais como simplesmente instrumento de extração. Extração do quê? De carne, de leite, de derivados, né? E tudo mais. Mas se isso é verdade, por que vós então está comendo verduras? Comendo castanhas? Comendo frutas? Ou vós acha que é só os animais que são vivos? Que têm sentimento? Vós acha que as plantas não? Vós acha que quando vós tira a folha de um pé de alface, ele não sente a sua medida dentro do âmbito vegetal? Ele não sente a sua dor? Quando vós quebra o galho de uma árvore, quando vós arranca uma folha, quando vós colhe uma flor, vós acha que ela não sente nada? Só porque ela não está gritando como vós poderia gritar, tendo um dedo decepado ou alguma coisa parecida? Vós acham que essa planta ela não tem uma memória ancestral? Vós acham que ela não tem um certo nível de inteligência vegetal? Qual que é a diferença de vós que ali está, a pessoa que está comendo carne, que está para comer, se alimentar, ele está se alimentando de uma carne de um animal, de vós que está se alimentando só de folhas? Então quer dizer que os animais são mais importantes do que os vegetais. Só porque o animal ele grita, ele muge, ele berra, ele pia, enquanto as plantas não. Não que vós ouça, mas tem equipamentos hoje que vós pode ouvir as plantas. Elas têm o seu linguajar, elas são muito inteligentes e são portadoras de uma sabedoria imensa dentro do seu reinado. Então o que devemos fazer? Caminhe no equilíbrio. Vós tem que entender que aquilo que te chega de alimento está assim se sacrificando para que vós se alimente. Então vós deve ser grato àquela folha. Olha, obrigado por vós existir, porque vós sacia minha fome. Vós traz aquilo que são fibras que são absolutamente necessários para o meu processo digestivo. Veja, tudo isso são armadilhas. E tem muita gente que se torna fanático, assim como um religioso. Qual que é a diferença do religioso fanático para o político, para ali o simpatizante da política fanático, para um naturalista fanático, um cientista fanático? As consequências são as mesmas, destrutivas, são preconceituosas, são intolerantes, são arrogantes, são prepotentes. E isso faz com que o seu campo vibratório abaixe. E muita gente está pensando, olha, eu sou vegetariano, meu campo vibratório está alto. Está alto coisa nenhuma. O que faz realmente seu campo vibratório vibrar alto é o seu estado consciencial.
É o vós se tornar o observador e saber o funcionamento das coisas. Isso sim fará com que o seu padrão vibratório, magnético, mental, emocional, sentimental estejam alinhados, fazendo com que vós entre na sintonia daquilo que é abundante, ininterrupto e inesgotável, que são os campos da fartura, da abundância, da prosperidade, da saúde, da sabedoria. Então tem muita gente que está se vestido de branco, parecendo um mestre ascensionado, mas que está pior do que o vizinho, só porque ele acha que ele está comendo folhas ou comendo castanhas. Sim, se olharmos para o lado da biologia, a coisa é clara, não tem discussões, contra fatos não tem argumentos. Quando se olha para a biologia humana, a partir da sua dentição, a partir daquilo que seja o seu equipamento ou o seu aparelho digestivo, como aquilo que é o comprimento dos seus intestinos, por exemplo, todos vão apontar para um ser que não é só carnívoro e não é também só herbívoro. Ele tem que estar em uma via de meio. Se o ser humano fosse carnívoro, ele teria presas. Ele teria sua dentição completamente diferente. Vós precisa de garfo e faca para poder cortar carne. Não, não é verdade, eu pego a carne e eu rasgo com o dente. Mas se vós fosse carnívoro, vós não assava a carne, vós comia ela crua. Vós não percebe que isso é uma ilusão? Assim como é a ilusão daqueles que estão comendo só folhas, castanhas, raízes. O intestino de um carnívoro é curto, o do ser humano é longo. Os ácidos dentro do seu estômago são baixos em comparação ao estômago de um ser carnívoro, que dissolve até mesmo ossos, certo? Do outro lado, aqueles que são veganos, né, ou ali estão também ligados à condição vegetariana, vós sempre tem que estar tomando suplementos vitamínicos, porque senão vai desencarna, vai se torna anêmico, vai se torna fraco, fisicamente e mentalmente também. Ou não é verdade? Que quem está ali sendo vegano, principalmente, tem que ali ter ali uma, vamos dizer, uma pequena prateleira onde tem vários tipos de vitamina para poder repor. Ah, não, não é verdade, eu como todas as verduras. Mentira! Só daquilo que seria necessário, por exemplo, de magnésio, ou daquilo mesmo, não vamos pegar nem o magnésio, vamos pegar ali uma outra vitamina. Ou melhor, vamos à proteína, que é o que está ali ligado à carne lá, né? Para vós colocar para dentro do seu corpo a quantidade de energia correspondente a proteínas para que o seu corpo tenha aquilo que é necessário, cada um de vós teria que se tornar uma espécie de cavalo, porque vós teria que comer quilos. E vós não come quilos de folha todos os dias. Certo?
Então, isso não é uma crítica, isso são só fatos que estão ligados a armadilhas. Essas armadilhas que estão sobre os aspectos de programações mentais, que vão se transformar até um certo ponto da vida de cada um, conceitos e pontos de vista individuais sobre a vida, sobre família, sobre sociedade, sobre trabalho, sobre sexualidade, sobre os aspectos gerais, que vão fazer o surgir de sombras que então irão alimentar as suas máscaras. Isso tudo, obviamente, muito bem arquitetado por essas forças obscuras que então esse cardápio estão oferecendo toda hora e todo momento. Mas são propostas. Eles não têm poder para poder te manipular diretamente, a menos que vós autorize. Que vós continue ali fazendo pactos, que vós continue fazendo acordos, que vós continue assumindo responsabilidades das quais vós não é obrigado a cumprir. Se o todo, o Criador de todas as coisas, não te proíbe nada, quem é alguma entidade, mestre ascensionado, anjo, arcanjo, quem quer que seja que vai te obrigar, ou quem der um ser humano encarnado, te dizer que se vós não se tornar médio de incorporação, a sua vida nunca vai para frente. Isso é uma tolice. Isso é uma falácia. Façam muita atenção. Já falamos, espalanque os olhos, os ouvidos também. Estejam atentos, não temorosos, não temam, não tenham medo. Estejam atentos. Passem a observar as coisas. Com calma, é a sua vida, é o seu caminho. Se vós começar a observar e colocar em prática, se desligar, ir se desligando desse modus operandi nefasto das programações mentais, levando respostas ou luz a essas suas sombras, identificando essas máscaras do ego, e passar a estar no comando delas e não ser comandado por elas, a sua vida, a sua realidade será outra. Tem muita gente que fala, não, me libertei, não vou mais na igreja, eu não vou mais lá no mosteiro, não vou mais isso, não vou mais naquilo. Mas ainda continua com raízes preconceituosas, intolerantes, está apontando o dedo, está julgando. A pessoa só deixou de frequentar ambientes religiosos, dogmáticos ou pragmáticos, mas a pessoa ainda continua preso. Boa parte da humanidade que está num caminho espiritual, que pensa que está iluminado, que pensa que está desperto, que pensa que já é guru, pensa que já é mestre, pensa que já é mago, só demonstra que ainda está dormindo. Mas isso não é para denegrir, isso é para acordar a cada um de vós. Ainda há tempo para que vós esteja entre os escolhidos e os autos-escolhidos para a grande transição, para o apocalipse, sei lá como vós queiram chamar, que está logo lá na frente. Isso não vai acontecer em uma semana, um mês, um ano, 2 ou 3, não. Ainda tem muitos anos pela frente. Mas para vós poder fazer esse trabalho, vós não vai conseguir fazer isso em uma semana. Vós não vai conseguir fazer isso em um mês.
Se vós não iniciarem agora a dizerem chega, basta de chorar, chega de passar necessidade, de colocar ou de estar contando moeda no bolso, de ter que deixar uma conta atrasada para pagar outra, que é o que nós falamos de tirar a vela de um santo para cobrir o outro. Chega de sofrimento, chega de limitação, chega de humilhação, chega de frustração. Vós não estão cansados, não? Vós não estão cansados de servir de sacrifício para poucos terem as suas energias vitais, terem as conquistas que vós deveriam estar tendo? Só tem uma maneira, nascer de novo, é abandonar o velho modus operandi. Começar a trabalhar essas programações, esses hábitos, que é aquilo que está no automático, e começar a ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Filtrar, questionar, não ficar com dúvidas. E essas respostas têm que ter fundamentação, tem que ser explicado, tem que ser esmiuçado. É o seu direito. Se vós estiver em questionamentos como respostas, vida afora, né? Templos afora, que isso, não, isso é mistério de Exu, isso é mistério de Oxalá, isso é mistério do anjo, isso é mistério do arcanjo, não discuta, simplesmente não volte mais naquele lugar. Tudo pode ser respondido à sua medida, mas pode sim ser respondido e esclarecido. Se é dito para vós fazer algo, vós tem o direito de saber o porquê que vós tem que fazer aquilo. Aquilo que vós estão fazendo está lidando com quais forças, com quais planos, qual vai ser o resultado disso tudo, quais são os perigos. Todo mundo está mexendo com radiestesia, né? Quantiônica, pêndulos, numerologia, cartomancia, muitas maneiras de se manifestar mediunidade ou espiritualidade, né? Tudo tão bonito, mas ninguém está falando dos perigos e das arapucas que vós estão entrando. Tem pessoas que vão ter que desencarnar e reencarnar umas 3 vidas para poderem se libertar das armadilhas que aceitaram estar. Mas através da verdade, vós conseguem se libertar. Então, falamos ali sobre esses aspectos das programações mentais, aquilo que foi colocado dentro da sua memória. Vós, quando nasce, sua memória é como um computador que está recém-fabricado. Ele está pronto? Não, ele está com a memória vazia, ele não faz nada. Ele só está montado. É quando alguém nasce. Tem a sua memória vazia. O computador lá vai passar na mão de um operador que vai dizer se ele vai fazer só contas, só desenhos, ou vai fazer gráficos, ou alguma coisa ligada a situações mais empenhativas. A mesma coisa, dentro dessa sua memória, desse seu cérebro, colocaram aquilo que vós tinha que ser. Só aquilo que vós podia ser.
E não adianta vós ficar repetindo, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, porque isso não vai acontecer nada. A reprogramação mental implica em atitudes, principalmente à base das suas reações. O observar, a reforma íntima, o desligar-se de correntes e grilhões e amarras de dogmas e doutrinas, venenos que têm contaminado cada um de vós, a sua vida, a sua família, os seus objetivos, as suas metas. Vós não vieram aqui em cima dessa terra para comer o pão que o diabo amassou, como se diz. Não, mas veja, Jesus sofreu. Isso tudo é o suficiente para vós começar a pensar sobre esses aspectos dessas armadilhas. Entenda, quando vós acha-se liberto, que vós já está preparado, porque vós já sabe, porque vós já estudou filosofia, teologia, porque vós se acha que vós está há anos dentro de um terreiro, que vós já atendeu muitas pessoas, que vós acha que vós já está preparado, que vós já sabe, que vós está liberto, que vós está desperto. Não, vós não está. Olhe para a sua vida. Olhe para a vida das pessoas que vós supostamente ajudou. Entenda que vós saiu da cela que te prendia, mas vós está correndo ainda nos corredores desse presídio. Só a verdade pode vos libertar. Estamos aqui para poder falar para vós sobre a verdade. Não estamos aqui para falar para que vós esteja na religião A, B, C. Não. A verdade é que te possibilita permear aonde quer que vós queira, porém estando em segurança, vós e os seus. E é ao contrário que está acontecendo, boa parte de vós está em perigo e se colocando ainda mais próximo de perigos inimagináveis. Essa foi a primeira orientação a respeito dessa série das armadilhas. Então falamos sobre essas armadilhas que estão dentro de cada um de vós. Vou dar continuidade, em uma segunda orientação para falar sobre outra armadilha. E assim vamos falando sobre as diversas armadilhas que existem no caminho de cada um de vós. Todas são orientações pelas quais vós consiga enxergar a coisa como realmente é. Não para te convencer, não, é vós que tem que observar e ver que contra fatos não tem argumentos. Muito bem. Então, encerro essa primeira orientação sobre essa série das armadilhas, e damos continuidade na próxima orientação. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.